Capítulo 10. A divisão do direito positivo. Sumário. 47. Direito público e direito privado. 48. Direito geral e direito particular. 49. Direito comum e direito 47. Direito público e direito privado. 48. Direito geral e direito particular. Especial. 50. Direito regular e direito singular. 51. Privilégio. 47. Direito público e direito privado. 47.1 Aspectos gerais. A maior divisão do direito positivo, também a mais antiga, é representada pelas classes do direito público e direito privado, peculiar aos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica. Tal distinção, familiar aos romanos, só foi conhecida pelo direito germânico no período da Renascença, com o fenômeno da incorporação do direito romano. Envolvendo esta matéria, há discussões doutrinárias que se manifestam, a começar pela relevância ou não desta ordem de estudo. As dúvidas posteriores recaem sobre a natureza da matéria, quando se apresentam teorias monistas, dualistas e trialistas. A corrente monista, com duas vertentes, defende a existência de apenas um domínio. Internamente, os publicistas formam um grupo majoritário, enquanto nomes da expressão de Rosmini e Rava formam um grupo oposto, que procura limitar o direito positivo ao jus privatum. É inegável que o direito privado, nos sistemas jurídicos de origem romano-germânica, além de ter sido único durante séculos, alcançou nível de aperfeiçoamento não atingido ainda pelo direito público. O dualismo, que sustenta a clássica divisão do direito positivo e constitui a corrente maior, é concebido sob diferentes critérios. Segundo Gurvit, o jurista Ollinger chegou a rolar uma centena de teorias diferenciadoras, que não lograram, todavia, precisão em seus resultados. O trialismo, que teve em Paul Robert a sua principal figura, sustenta a existência de um tertium genus, denominado direito misto. As reflexões a que o presente estudo conduz revelam-nos que o caráter evolutivo do direito não dimana tão só da espontânea e natural variação dos costumes ou de novas projeções científico-tecnológicas. O anseio crescente por uma justiça social eficaz, aliado aos influxos político-ideológicos, levam o Estado moderno a acomodar as formas de relacionamento dos indivíduos. Esse comportamento estatal, típico de nossa época, repercute diretamente no direito, que é o seu instrumento de penetração e influência na vida privada. A fim de ampliar a proteção ao homem, o Estado vem interferindo nas relações anteriormente entregues ao livre jogo das forças sociais. É relevante destacar-se a disputa de hegemonia, travada entre o liberalismo e o socialismo, quanto aos domínios do direito público e direito privado. Para o liberalismo, o fundamental e mais importante é o direito privado, enquanto o direito público é uma forma de proteção ao direito privado, especialmente ao direito de propriedade. A radicalização do liberalismo constitui o anarquismo, que pretende a privatização absoluta do direito. O socialismo, ao contrário, reivindica uma progressiva publicização, admitindo a permanência de uma reduzida parcela de relações sociais sob o domínio do direito privado, passível ainda de interferência do Estado, desde que reclamada pelos interesses sociais. 47.2 O problema relativo à importância da distinção. Para o jusfilósofo alemão Gustav Hadrusch, tal estudo se afigura no pórtico dos temas jurídicos, constituindo-se um a priori necessário à compreensão do direito. Tanto valorizou a presente temática que chegou a sustentar a tese de que não só no conceito do direito, mas também na própria ideia de direito, se acha como que enraizada a ideia da distinção entre o direito público e o direito privado. Um autor faz questão de salientar que a sua posição não implica o reconhecimento de que todos os sistemas jurídicos devam apresentar conteúdo de uma classe e de outra, pois as variações históricas podem levar à absorção de uma pela outra. Além de negar a existência de uma fronteira uniforme entre o direito público e o direito privado, Gustav Hadrusch reconheceu que alguns ramos, como o direito do trabalho e o econômico, participam, ao mesmo tempo, dos dois domínios.
Pietro Cogliolo sublinhou também a importância da distinção, citando a regra do direito romano, jus publicum privatorum pactis mutari non potest. Não pode o direito público ser substituído pelas convenções dos particulares de segunda, 14, 38. Em todos os contratos é preciso verificar, acrescenta o autor italiano, a que gênero de normas as partes pretendem substituir. 2. Adolfo Posada, entre outros autores, nega qualquer validade teórica e alcance prático à distinção. Esta, ao ser elaborada pelos jurisconsultos romanos, estava ligada a necessidades históricas, hoje inexistentes. A divisão parte do falso pressuposto de que o direito é obra do Estado, quando, na realidade, este se limita a reconhecer o que se origina nas relações subjetivas dos indivíduos. Entre outros aspectos mais, alegou que o direito inglês, por exemplo, prescindiu quase inteiramente dessa distinção, sem sofrer prejuízos. 47.3 A teoria monista de Hans Kelsen. Entre as teorias que suprimem a bipartição do direito positivo em público e privado, apresenta-se a formulada pelo austríaco Hans Kelsen, um dos mais notáveis dos filósofos de todas as épocas, autor da famosa teoria pura do direito, que reduz o fenômeno jurídico apenas ao elemento normativo. Kelsen, em sua análise, parte do reconhecimento de que a moderna ciência do direito atribui uma grande importância à divisão do direito naquelas duas grandes classes. Tomando por critério de distinção os métodos de criação do direito, desenvolveu a tese de que todas as formas de produção jurídica se apoiam na vontade do Estado, inclusive os negócios jurídicos firmados entre particulares, que apenas realizam a individualização de uma norma geral. 3. Deve-se entender, portanto, que todo direito é público, não só em relação à sua origem, mas também quanto à validez. De menor rigor foi a posição de Bacon, para quem jus privatum sub tutela juris publici latet. Direito privado vive sob a tutela do direito público. Jelinek limitou-se também a declarar a dependência do direito privado ao direito público. O direito privado só é possível porque existe o direito público. 47.4 Teorias dualistas. As múltiplas concepções dualistas baseiam-se ou no conteúdo ou na forma das normas jurídicas, como critério diferenciador. De acordo com essa orientação, apresentamos as principais opiniões dualistas em dois grupos: teorias substancialistas e teorias formalistas. 47.4.1 Teorias substancialistas. 47.4.1.1 Teoria dos interesses em jogo. Também denominada clássica ou romana, é a mais antiga das teorias. A sua formulação é atribuída ao Piano, publicum ius est quod ad statum rei Romanae sectat, privatum quod ad singularum utilitatem pertiner. Direito público é o que se liga ao interesse do Estado romano, privado, o que corresponde à utilidade dos particulares. 4. Na opinião de alguns romanistas, entre os quais Bonfante, o texto referido foi uma elaboração dos glosadores. Uma dupla motivação histórica levou os romanos a estabelecerem a distinção: a necessidade de separação entre as coisas do rei e as do Estado, b. a vontade de se concederem alguns direitos aos estrangeiros. Este critério de diferenciação é passível de críticas, porque se fundamenta na separação de interesses entre o Estado e os particulares. Não se deve admitir um divórcio entre os interesses de ambos, de vez que tudo o que interessa ao Estado há de interessar, com maior ou menor intensidade, aos seus cidadãos. Igualmente, os interesses dos particulares repercutem, de algum modo, na atividade do Estado, despertando a atenção de seus dirigentes. Entre os juristas que seguem a teoria de Oppiano, destacam-se Chironi Abello, De Aguano, Ranelletti, Vallini e Mai. Essa teoria foi aperfeiçoada por Derburg, que respeitou a ideia nuclear do interesse, para reconhecer que no direito público predomina o interesse do Estado, enquanto no direito privado predomina o dos particulares. Matos Peixoto, entre nós, adotou esta linha de pensamento. 5. 47.4.1.2 Teoria do fim.
Com base na finalidade das normas jurídicas, Savigny e Stahl pretenderam estabelecer a linha divisória entre as duas grandes áreas do direito positivo. Segundo esta concepção, quando o direito tem o Estado como fim e os indivíduos ocupam lugar secundário, caracteriza-se o direito público. Se, ao contrário, as normas jurídicas têm por fim o indivíduo, e o Estado figura apenas como meio, o direito será privado. Este critério não satisfaz, porque, na hipótese, por exemplo, em que o Estado vier a adquirir um bem imóvel segundo o Código Civil, as normas reguladoras serão de direito privado, enquanto, aplicado o critério da teoria teleológica de Savigny e Stahl, as normas serão classificadas como de direito público. 47.4.2 Teorias formalistas. 47.4.2.1 Teoria do titular da ação. Desenvolvida pelo jurista Thom, esta concepção toma por referência a tutela jurídica, para a hipótese de violação das normas. Se a iniciativa da ação compete aos órgãos do Estado, o direito é público. Ao contrário, se a movimentação judicial for da competência dos particulares, o direito é privado. Verifica-se que essa teoria não se ocupa diretamente das normas a serem classificadas e se revela falha, de vez que há normas de direito público que, violadas, impõem uma espera aos órgãos judiciais, que ficam na dependência da iniciativa privada. Como anota Ruggiero, não é a natureza da ação o que determina o caráter da norma, o inverso é que é verdadeiro. 6. Quatro 7.4.2.2 Teoria das normas distributivas e adaptativas. Baseando-se em Zitovich, o jurista Corcolo concebeu a distinção, partindo da premissa de que o direito é uma faculdade de se servir de algum bem. A utilização dos objetos se faz por distribuição ou por adaptação. Os bens que não podem ser distribuídos, por exemplo, um rio navegável, impõem o seu aproveitamento mediante processos adaptativos. Segundo o autor russo, o direito privado tem por objeto a distribuição e o direito público, a adaptação. Mais aplicável aos direitos patrimoniais, essa teoria também se ajusta a outros ramos do direito. Uma das críticas que se fazem à teoria de Corcolo é a sua inadequação ao direito penal. A sanção criminal, não obstante o seu caráter distributivo, pertence ao âmbito do direito público. 47.4.2.3 Teoria da natureza da relação jurídica. Aceita por Fleiner, Legais Y. Lacambra, Garcia Maines, entre outros juristas, a teoria da natureza da relação jurídica é, atualmente, a mais em voga. Segundo esta concepção, quando a relação jurídica for de coordenação, isto é, quando o vínculo se der entre particulares num mesmo plano de igualdade, a norma reguladora será de direito privado. Quando o poder público participa da relação jurídica, investido de seu imperium, impondo a sua vontade, a relação jurídica será de subordinação e, em consequência, a norma disciplinadora será de direito público. Quando houver a predominância de relações de coordenação, o ramo deverá ser considerado de direito privado. De igual modo, quando houver o predomínio das relações de subordinação, o ramo será de direito público. Saliente-se, finalmente, que o Estado pode participar de uma relação jurídica de coordenação, hipótese em que não se investe de seu poder soberano, submetendo-se às normas de direito privado em igualdade de condições com os particulares. Ao fundamentar uma de suas decisões, o Superior Tribunal de Justiça declarou, nos contratos de compromisso de compra e venda celebrados entre a administração e o particular, aquela não participa com supremacia de poder, devendo a dita relação jurídica reger-se pelas regras do direito privado. 7. A presente teoria, além de não se aplicar às normas de direito internacional público, oferece, muitas vezes, a dificuldade de se concluir se o Estado participa da relação investido ou não do seu poder soberano. 47.5 Trialismo. A dificuldade que a distinção entre as duas grandes classes do direito oferece levou alguns juristas a conceberem a existência de um terceiro gênero, por uns denominado direito misto e por outros direito social. Paul Roubier concebeu um direito misto formado pelo direito profissional e o direito regulador. O primeiro, composto pelo direito comercial, direito do trabalho e legislação social, enquanto o segundo, pelo direito penal e direito processual. 8 Entre nós,
Paulo Dourado de Guzmão defende a existência do direito misto, que tutela tanto o interesse público ou social como o interesse privado, como, por exemplo, no caso do direito de família, do direito do trabalho, do direito profissional. 9. Entendemos que a admissão de um direito misto implicaria, praticamente, a supressão do direito público e direito privado, de vez que, em todos os ramos do direito positivo, há normas de um e de outro gênero. 47.6 Conclusões. É um equívoco supor que haja antítese entre o direito público e o direito privado. O direito positivo não se compõe de substâncias diferentes, estranhas entre si. A principiologia básica, fundamental, informa todos os ramos da árvore jurídica. Há um conjunto de princípios onipresentes na esfera do dever ser jurídico. Além de necessários e universais, proporcionam ao direito foro de ciência. Igualmente é a única fórmula da justiça, que enlaça tanto o direito público quanto o privado, constante e permanente vontade de dar a cada um o que é seu. A distinção entre o direito público e o privado é útil no plano didático e benéfica do ponto de vista prático, pois favorece a pesquisa, o aperfeiçoamento e a sistematização de princípios de um gênero e de outro. A teoria da natureza da relação jurídica, apesar de apresentar alguma falha, é simples, prática e se funda em critérios objetivos. Quanto aos ramos tradicionais do direito positivo, sem negar as dificuldades que alguns apresentam, notadamente o direito do trabalho e o internacional privado, em nossa opinião, assim se classificam: e direito público, direito constitucional, administrativo, financeiro, internacional público, internacional privado, processual, segunda, direito privado, direito civil, comercial ou empresarial e do trabalho. Vê capítulos 35 e 36. 10. 48. Direito geral e direito particular. A distinção entre o direito geral e o particular tem como ponto de referência o alcance geográfico das normas jurídicas. O primeiro é aplicável a todo o território e o particular a uma parte deste. Os Estados federativos, além de um direito geral, universal, possuem direitos particulares, locais, para cada Estado-membro. Dentro destes, os municípios dispõem de uma competência legiferante limitada ao seu âmbito espacial. Esta pluralidade de direitos não é exclusiva dos Estados federais. Antes do Código Napoleão, a França possuía um direito diversificado em costumes regionais. O direito civil, comercial ou empresarial e penal são exemplos de direito geral. A legislação sobre o polígono das secas ou a referente à Zona Franca de Manaus exemplificam o direito particular, pois tem alcance territorial limitado. A distinção pode ser ampliada a esferas menores. Uma lei estadual é direito particular em relação à federação. Quanto ao Estado-membro, será geral se aplicável à totalidade de sua área geográfica, e particular se destinada a determinada região. A diversificação de direitos se justifica dentro de um Estado pela necessidade de a ordem jurídica se ajustar à realidade social e ficar em harmonia com a vida e tradição dos lugares. 49. Direito comum e direito especial. A distinção entre o direito comum e o especial tem por critério maior ou menor alcance sobre as relações de vida. O direito comum projeta-se sobre todas as pessoas, sobre todas as relações jurídicas, enquanto o direito especial é aplicável apenas a uma parte limitada das relações jurídicas. Toda pessoa, independentemente de sua profissão ou classe social, é atingida pelo direito comum, como acontece com o direito civil, direito penal, entre outros. Desde as mais altas autoridades ao mais simples trabalhador, todos se acham sujeitos às suas normas. Tal não se dá com o direito especial, que possui um âmbito de aplicação mais restrito e se destina muitas vezes a determinadas categorias. Não é, obrigatoriamente, um direito de classe, mas direito especializado, que não atinge a todos indiscriminadamente, como o direito à propriedade literária e industrial. Via de regra, o direito especial nasce e se destaca do direito comum, conforme ocorreu com o direito comercial e o direito do trabalho, que hoje são ramos autônomos. Ambos se emanciparam do direito civil,
pela necessidade de se submeterem a princípios próprios e possuírem índole mais dinâmica. De um direito especial podem destacar-se novos ramos, como ocorre atualmente com o direito marítimo, direito aeronáutico, que reivindicam independência do direito comercial. 50. Direito regular e direito singular. O jus regulare, como o próprio nome induz, é o direito normal, que expressa o caráter e fins do direito. Forma um conjunto de normas que se baseia nos princípios científicos do direito e segue, harmonicamente, as linhas do sistema jurídico a que pertence. É o direito criado em situações normais, em que o legislador procura, com base na ciência e na realidade social, estabelecer uma ordem justa. O direito regular é a regra geral, e o jus singulare, a exceção. Para Winshade, regular é o direito conforme aos princípios jurídicos reconhecidos, quando, porém, por motivos especiais, contradiz estes princípios, o direito é irregular. 11. O direito singular é criado em atenção a situações excepcionais, para atender a necessidades imperativas. Surge, via de regra, em uma época de dificuldades transitórias, que forçam o legislador a desviar-se dos princípios gerais de direito e a quebrar a sistemática de ordem jurídica vigente. O jurisconsulto Paulo definiu, jus singulare est quod contra tenorem rationis propter. Aliquam utilitatem auctoritate constituinte cum introduto est, direito singular é o que foi introduzido, contra o teor da razão, por alguma utilidade, pela autoridade dos que o constituíram. 12. O conjunto de atos e de leis, emanado em um período pós-revolucionário, normalmente constitui direito singular. Pode ocorrer o fenômeno do direito singular se transformar em regular, desde que o ordenamento jurídico sofra reformulações e se adapte a ele. Em nosso país, tal fato ocorreu quando alguns atos ditados pelo movimento de 1964 foram incorporados à Constituição Federal de 1967. É critério assente na doutrina a não aplicação do direito singular por analogia. Na opinião de Roberto de Ruggiero, a interpretação do direito singular não deve ser especial, mas comum ao direito regular e admitir, inclusive, a chamada interpretação extensiva. 51. Privilégio. Uma das características da norma jurídica é a generalidade, isto é, as normas se dirigem a todos que se encontram em igual situação jurídica. O privilégio jurídico é uma exceção à regra. É o ato legislativo que disciplina uma situação concreta, não aplicável, por analogia, a situações semelhantes. Na palavra de José Puy Brutal, privilégio, são disposições que se dictem atenção a uma relação concreta y determinada, por lo que solo pueden valer para ela. 13. Há privilégios que se impõem como fórmula de justiça prática, como a concessão de pensão vitalícia a um vulto importante da história, aos que são ditados pela necessidade de organização, a lei que determina a criação de uma universidade em determinada região, a outros, porém, que configuram dádivas de proteção injustificada e que ao senso de justiça repugnam. Neste sentido, foram condenados pela lei das 12 tábuas dos romanos. Comentando a 9ª tábua, de júri público, Cícero expôs, não quiseram que se fizessem as leis acerca dos particulares, pois constituem privilégios, e não há nada mais injusto que o privilégio, pois é próprio da lei ser estabelecida e promulgada para todos,